amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução das questões referentes à aula do Terra Sonâmbula de Mia Couto. A primeira questão é da UFO, Federal de Uberlândia, e serve como um excelente resumo analítico do romance. Ela pede o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Quer dizer, nós temos aqui três corretas, que são A, B e a D. Então, qual é o erro da letra C? Veja o que diz a letra C. A combinação entre a tradição oral, moçambicana, e a tradição literária, de origem europeia, ocorre sempre de modo tenso. Engraçado, faz lembrar um aluno que fala assim, Mia Couto, ela me diz, nossa, parece Guimarães Rosa. E de fato lembra Guimarães Rosa, né? O Mia Couto tem, assim como Guimarães Rosa, essa coisa de você usar a tradição oral dentro de um texto literário, que é um texto escrito, né? Você tem essa coisa que é harmoniosa, não há nem em Guimarães Rosa, nem em Mia Couto esse distanciamento entre o escrito, que é de origem europeia, e a literatura escrita é de origem europeia, e a literatura oral, a tradição oral, que vem, no caso de Guimarães Rosa, do Brasil. No caso do Mia Couto, da África. Portanto, a C, quando fala em distanciamento e uma relação tensa entre tradição europeia e a tradição africana, tá errado. Portanto, na primeira questão, o que você deve ter assinalado aí é a letra C. A segunda questão, veja o texto que a UFO escolheu, né? Você percebe o trabalho com a tessitura sonora, com o elemento poético do Terra Sonâmbula. Veja, Antoninho, o ajudante, escutava com absurdez. Olha que interessante, o absurdo misturado com surdez, as tais brincriações, né? As brincadeiras que o Mia Couto faz com a linguagem, que são suas criações literárias, brincriações. Para ele, eu era olha a sonoridade, traidor da raça, negro fugir das tradições africanas. Passou entre nós desdelicado, olha, é uma palavra que se inventou, né? Desdelicado, provocador, só para mostrar os seus desdéns. Desdelicado, olha, eu repito o som em desdéns. No passeio gargalhou-se alto e mau som. É muito comum o Mia Couto pegar uma expressão já cristalizada em alto e bom som, ou alto e bom tom, e ele descristaliza, ele quebra isso, ele inventa uma expressão parecida. Então, alto e mau som. Me vieram à lembrança as hienas. Surendra disse, então, não gosto de pretos, Kinzo. Como? Então gosto de quem? Dos brancos? Também não. Já sei. Gosta dos indianos, gosta da sua raça. Não, eu gosto de homens que não têm raça. É por isso que eu gosto de si, Kinzo. Veja, esse de si é uma construção muito comum em Portugal, também vai aparecer em Moçambique, né? O si, ele é reflexivo, mas na linguagem coloquial, que é a grande marca dos textos de Mia Couto, ele vai ser usado como terceira pessoa. Eu estou conversando com alguém. Eu não vou dizer falei com você, falei com si. Eu gosto de você, não, eu gosto de si. É uma coloquialidade que em Portugal e Moçambique significa um desvio da norma culta, né? Mas é interessante lembrar que nesse trecho lembra, sabe aquela ideia do Imagine there's no countries, quer dizer, imagine que não haja pátria, né? Imagine que não existam países, imagine que não existam diferenças de nacionalidade. Então, o que pede a UFO com base no diálogo transcrito e no enredo do romance? É correto afirmar que a conversa ocorre ainda no início da guerra, quando Kinzo havia impedido a destruição da loja do indiano. Não. Quem havia impedido, né, que fosse incendiada foi o Naparama, que apareceu naquela cena de tensão. Lembra quando o Kinzo vê um sujeito, um africano, roubando o Surendra? Né? Então, letra A errada. Letra B. O romance mostra como o racismo, que atravessa a sociedade moçambicana devastada pelas guerras, é consequência imediata da colonização portuguesa. Veja, eu tenho um africano com raiva do indiano. Então não vejo assim uma consequência imediata da colonização portuguesa, não tá? Não tem esse imediato, não. O romance pretende apresentar os dilemas que geraram os conflitos entre negros e indianos. Não. O romance fala dos conflitos entre negros e também conflitos entre negros e europeus.
Posso até imaginar que tem alguma coisa de indiano, eles têm uma raiva do indiano, porque é o cara que estabelece comércio, vai vender, vai ser o comerciante, então vai tirar dinheiro do moçambicano. Agora, o maior erro está aqui, ó. Povos de etnias distintas que lutam pelo território moçambicano. O indiano não está lutando para tomar posse do território moçambicano. Então, errada a letra C. É a D que está correta, né? A fala de Surendra, Imagine there's no country, né? Revela um desejo radical de convívio harmônico entre os diferentes, capaz de superar noções de identidade baseada só na raça, só na pátria, só na raça. Então veja aí, tanto que ele diz que esse Oceano Índico, lembra? Achei bonita essa ideia, esse Oceano Índico não nos separa, ele nos une a Índia a Moçambique. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado a letra D, de delícia, quer saber tudo. Terceira questão, Unicamp, olha que a Unicamp pede. Leia o seguinte trecho da obra Terra Sonâmbula de Mia Couto, extraído do 6º caderno de Kinzo, subintitulado O Regresso a Matimati. Lembre, meu pai, sua palavra sempre azeda. Agora somos um povo de mendigos, nem temos onde cair vivos. De novo aquele processo do que? Eu pego uma expressão cristalizada, um clichê, né? Nem temos onde cair mortos, e ele quebra esse clichê, essa expressão cristalizada. Nem temos onde cair vivos. Era como se ele escutasse. Mas você, meu filho, não se meta a mudar os destinos. Afinal, eu contrariava suas mandanças. Fossem os Naparamas, fosse o filho da fareira, quer dizer, ele saiu, né, da sua cidade natal. Então, saiu para quê? Qual é o destino? Ele quer ser Naparama. Quer mudar o destino, ou então ele quer achar o filho de Farida. De novo ele está tentando mudar o destino, né? Eu não estava a deixar o tempo quieto. Talvez, quem sabe, cumprisse o que sempre fora, sonhador de lembranças, inventor de verdades, um sonâmbulo passeando, terra sonâmbula, ele também é sonâmbulo, um sonâmbulo passeando entre o fogo da guerra provavelmente, né? Um sonâmbulo como a terra em que nascera, ou como aquelas fogueiras por entre as quais eu abria caminho num areal. Aí o que a Unicamp pergunta? Na passagem citada, a personagem Kinzo recorda os ensinamentos de seu pai diante do estado desolador em que se encontrava sua terra, assolada pela guerra, e reflete sobre a coerência de suas ações em relação a tais ensinamentos. Levando em consideração o contexto da narrativa do romance de Mia Couto, é correto afirmar que a demanda realizada por Kinzo, e que é relatada em seus cadernos, funciona como uma forma de fuga para a personagem Mundinga, que se aliena da realidade da guerra. Ele não se aliena, ele está constantemente em contato, né, com essa realidade terrível que é a guerra. Não há alienação aqui, o Mundinga não se aliena. Letra B. A narrativa contida nos cadernos de Kinzo, lida por Tuahir, ele não lê, Tuahir é analfabeto, né, e pior, se contrapõe à realidade objetiva. Veja que são tanto... você vai imaginar um sujeito que vai cavando até tentar formar um rio, né? Ou outro que é vai espetar, ouvir estourar e depois virar uma sementinha. Isso é tão onírico, né, na vida do Mundinga, quanto as narrativas contadas pelo Kinzo no seu caderno. Então não há uma diferença no tipo onírico, no tipo de objetividade, né, das duas narrativas. Então, letra D também está errada, né? Veja, outro erro da letra B. Sem necessariamente haver uma intersecção entre elas. As duas narrativas começam separadas, mas conforme elas vão avançando, a narrativa sobre o Mundinga e a narrativa que o Mundinga lê dos cadernos de Kinzo, no decorrer do romance, conforme a história vai avançando, você vai percebendo que essas narrativas vão começar a se comunicar, até que, no final, spoiler, elas se unem, né? Bom, letra C. Segundo a personagem Kinzo, a sua terra, sonâmbula como ele, seria um lugar de sobreposição. Olha, o sonâmbulo, né? Eu ajo enquanto estou dormindo, né? Entre o sonho e a realidade. Tal como ocorre na narrativa que registra em seus cadernos, em que é impossível o estabelecimento de uma delimitação entre o onírico e o real. Como é que uma pessoa, lembra do Junito, vira um galináceo? É isso mesmo, produção? Então, exato, é essa que você deve ter assinalado como correta, né? Mas qual é o erro da letra D? O sonho, sugerido pelo termo sonâmbulo,
Contrapõe-se à realidade da guerra, sugerida pela palavra fogo. Terra sonâmbula seria, pois, um lugar em que os limites entre realidade e sonho aparecem bem delimitados, tanto nos cadernos de Kinzo, quanto a narrativa do Mandinga é muito confuso, é muito difícil você separar a realidade do sonho, a realidade do elemento onírico. Então não há essa delimitação. A letra D, é isso mesmo, a letra D, ela está errada. Portanto, para a questão 3, você deve ter assinalado a letra C. C de quê? De como é delicioso acertar uma questão. A quarta questão é da Universidade Federal da Grande Dourados, de Mato Grosso do Sul. Então ela pega um trecho, comecinho do romance, primeira página, fala assim, ó, pelos caminhos, o que são esses caminhos? Só as hienas se arrastavam. Esses caminhos, que eles destacaram, se refere à realidade de Moçambique, né? Não da África em geral, porque não é todo o país da África que estava mergulhado nessa crise terrível. Então, eu estou falando da realidade de Moçambique, tá? Focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas. Tristeza é tudo aquilo que é ruim, que é consequência, que está ligado à guerra, né? Então você tem o moçambicano, a realidade da guerra, e ele termina dizendo aqui, nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu. Veja, só guerra, destruição, né? Decadência, né? Então, esse azul é o contrário da guerra, esse azul é o contrário da queda, do chão, da sujeira, do enterro, da morte. O azul só pode simbolizar aqui a vida. Portanto, o que você tem? No que tange a realidade sócio-histórica exposta na obra do escritor moçambicano Mia Couto, Terra Sonâmbula, no breve recorte acima, é correto afirmar que os elementos grifados do excerto fazem analogia direta, respectivamente, à letra C, moçambicanos, da guerra e a vida. Portanto, na quarta questão, repito, você deve ter assinalado a letra C, de como é bom acertar a questão. A quinta questão, outra da Federal da Grande Dourados, ela pede o seguinte, em Terra Sonâmbula de Mia Couto, de que maneira os cadernos de Kinzo adquirem importância para a sobrevivência do menino Mandinga em meio à guerra civil que assola o país. A letra A diz aqui, sendo Mandinga, ele não é semi-analfabeto, ele está lendo o caderno, né? E o pior, diz aqui, é um poderoso instrumento de resistência ao poder estabelecido? Não, é um instrumento de sobrevivência, de você ganhar força para continuar vivendo. A, está errada. Letra B, sendo Tuahir analfabeto, os cadernos de Kinzo permitem que Mandinga, ao lê-los, entretenha o velho. É mais do que entretenimento. Esses cadernos não servem só para o entretenimento do velho. É também, quem mais se sente interessado, em primeiro lugar, é o Mandinga. Né? No comecinho até o velho despreza os cadernos. Né? Portanto, B está errada. Letra C. Ao ler os cadernos de Kinzo para o analfabeto, Tuahir, o Mandinga, ao se identificar com o relato, assimila melhor seu próprio drama de resistência à guerra e a busca aos pais desaparecidos. Perfeita essa. É essa mesmo. Mas qual é o erro das outras? Veja a letra D. Ao ler os cadernos de Kinzo, o Mandinga finalmente identifica e localiza ao final do relato seu irmão. Não é o seu irmão desaparecido. Na verdade, no final você vai perceber que o Mandinga descobre quem ele é. Então a D, desculpa, está errada. A letra E, através dos cadernos de Kinzo, Mandinga percebe que Tuahir é, na verdade, seu pai. Não. Seu pai, você se lembra quem é o pai do menino? Justamente o Romão Pinto. Veja que esse menino é Esse menino é fruto de uma violência sexual, né? Que representa mesmo que a Europa, que Portugal fez com Moçambique, que fez com a África, né? Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado mais uma vez C, de campeão dos vestibulares. Sexta questão, mais uma da Federal da Grande Dourados, né? Você tem dois trechinhos que, como estão em primeira pessoa, já percebe. Esses dois trechinhos são do Kinzo, pertencem aos cadernos de Kinzo, né? Primeiro, lá no comecinho, quero pôr os tempos em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. Mas as lembranças desobedecem.
entre a vontade de serem nada e o gosto de me roubarem do presente. Sendo a história, me apago a mim. Bonita essa imagem, né? Sendo a história, me apago a mim. No fim desses escritos, serei de novo uma sombra sem voz. O segundo trecho é um pouquinho mais para frente, né? Deixei o quinto já saindo de casa. Deixei o caminho antigo de casa, sempre essa história de sair do conforto lá, se bem que ali não tem conforto nenhum, né? Olhei a paisagem, o paciente verde. Meus olhos derretiam, olha que bonito, meus olhos derretiam aquelas visões, fosse para guardar o passado e navegar as águas. Era noite quando a canoa desatou o caminho. O escuro me fechava, apagando os lugares que foram meus. Sem que eu soubesse, começava uma viagem que iria matar certezas da minha infância. Bom, a propósito desses fragmentos, assinale a alternativa correta. Veja a letra A. Em um, a narração não está. Nos dois trechos, são quintos, você viu claramente, está em terceira pessoa. Ele diz, eu quero pôr os tempos. Então não está em primeira pessoa, ou melhor, em terceira pessoa, né? Está em primeira, descarta a letra A. Veja a letra B. Ela fala o seguinte, em um, as lembranças de quintos submetem-se tranquilamente à mansa ordem. Veja o que diz o texto. Quero pôr os tempos em sua mansa ordem, tá? Mas olha o que ele fala no período seguinte, mas as lembranças desobedecem. Então, se elas desobedecem, veja que ele não consegue colocar o tempo, a sua narração, numa ordem, né? Portanto, letra B está descartada. Letra C, em 2, Muindinga, não é Muindinga, essa narrativa em primeira pessoa é do Quinzo, então a C está errada. Letra D, em 2, Quinzo observa, é um trecho tão lindo isso, mas tão lindo, tão... Quinzo observa a paisagem de sua infância, a fim de poder voltar a ela mais tarde em lembrança. Estou derretendo, né? Derretendo para guardar aqui dentro. É bonito isso, gente. É a letra D. Mas qual é o erro da letra E? Em 1 e 2, Muindinga, não é Muindinga que está relatando, esses relatos são do Quinzo. Portanto, para esta questão, que é a 6, você deve ter assinalado letra D, de destruição dos obstáculos do vestibular. Sétima questão é da PUC do Rio Grande do Sul. E ela apresenta um trecho muito bonito, né? Veja, eu adoro ler o texto de minha conta. Veja, de imediato, centenas de pessoas se lançaram em todo tipo de embarcações, das pequenas às mais mínimas, para assaltar o navio. Naufragado, ele mistura com malfragado, né? Mal. Olha que bonita essa brincriação. Você lembra, né? Tá falando daquele navio que encalhou ali perto de Mati-Mati, né? A fim de se servirem das ditas chicalamidades. Chicalamidades são mercadorias que se vendem a um preço baixo, uma expressão típica de Moçambique. Desde então, a situação só piorou, pois, consoante o secretário do administrador, a população não se comporta civilmente na presença da fome. Muita gente insistia agora em voltar ao tal navio, pois lá sobrava comida que daria para salvar filhos, mães e uma, africanidade de parentes. Bonita essa expressão. Hassani foi preso, sujado por 1000 bocas. Olha como ele, minha conta é criativo, né? Essa coisa da difamação, sujado, olha como ele metaforiza essa difamação na expressão como sujado por 1000 bocas. Na prisão, lhe bateram, chambocado nas costas, até que as pernas se exilaram daquele sofrimento. Veja, eu tenho que é muito comum em Mia Couto, ele consegue, eu não posso acusá-lo de glamorização da violência, né? Mas ele pega uma expressão extremamente cruel, parece um eufemismo, né? Uma experiência extremamente cruel, e a maneira como ele constrói a linguagem, ela fica mais amena por causa da beleza da expressão. Veja, ele diz aqui, as pernas se exilaram, e ele continua, perdeu o sentimento da cintura para baixo. Veja, ele ficou paralítico. Hassani passou as palmas das mãos pelas desempregadas coxas. As coxas estavam desempregadas, quer dizer, paralítico. As coxas perderam sua capacidade de movimentação. Tá? Tinha sido apenas há dias que lhe abriram a porta da prisão. Ainda nem sabia bem se arrastar de mão pelo chão. Por isso eu sacudia, limpando essas mãos que ele sempre aplicara nos documentos. E aí você tem 3 afirmações sobre a linguagem do livro. E as 3, elas estão corretas, né? Veja que a primeira fala do que? As obras de Mia Couto exploram, de modo geral, o mundo simbólico moçambicano,
a guerra e as tensas relações entre o africano e o europeu, né? Veja, só lembrar do Romão Pinto, o que ele representava de opressão. A primeira verdadeira. O trabalho com a linguagem literária torna-se evidente a partir da criação de novos vocábulos e da utilização de outros com diferentes sentidos. Também verdadeira. Para narrar a violência sofrida pela personagem, o autor vale-se de eufemismos como sujado por mil bocas, as pernas se exilaram daquele sofrimento, perdeu o sentimento da cintura. Também verdadeira. Todas verdadeiras, portanto, você deve ter assinalado aí letra E. Sétima questão, letra E, de inteligência. A oitava e a nona questão, elas mexem com o início do Terra Sonâmbula. Eu até falei na aula, né, essa dica, né? Terminado um livro, volta para a primeira página. Veja o começo, muita coisa já está ali naquele começo. Então é importantíssimo na leitura de romances a gente ler o comecinho da narrativa. Então veja o que pede a questão, né, oitava da Universidade Federal de Tocantins. Observando a passagem do romance, é correto afirmar o quê? A. No trecho eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar as asas pelo azul, uma cor que levanta asas. Isso é metáfora, isso é linguagem subjetiva. Então está errado o que ele está dizendo aqui, que eu tenho uso de linguagem objetiva, aqui é subjetiva, né? Letra B. No trecho, naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada, o narrador trata da... Não é da reconstrução, e sim da destruição. B, errada. Letra C. No trecho, e os viventes se acostumaram ao chão. Em resignada aprendizagem de morte, o narrador descreve o que pode acontecer com as pessoas e outros seres na guerra, né? Se acostumar com o chão, com a queda, com a perda de vida, com a morte. É essa a alternativa correta, mas qual é o erro da D? A D fala o seguinte, no trecho, a paisagem se mistiçara de tristeza, se a gente lembra que tristezas, lembra que a gente respondeu uma questão lá para trás? Tristeza está ligada àquele contexto da guerra, né? O narrador retrata um cenário de esperança. Não, é um cenário de destruição causada pela guerra. Portanto, oitava questão, o que você assinalou? Letra C, de coração extremamente emocionado, com essa coisa de saber mais e mais questões. Nona questão, PUC de Minas Gerais, que usou o mesmo trecho. Tá vendo como é importante ler a abertura de romance? Bom, o que a PUC pede? Uma das marcas da prosa de Mia Couto é o emprego de recursos próprios da linguagem poética, o que confere, sensibilidade e lirismo e emoção narrativa. Considere as passagens do texto e a respectiva identificação do recurso poético nelas empregado. Olha só que bonitinho o primeiro trecho. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Aliteração. Sim, a aliteração, você se lembra, é a repetição do som de consoante. Olha quantas vezes ele usa esse tra. Primeira, verdadeira. Segunda, na savana em volta, apenas os embondeiros, uma árvore, né, contemplam um mundo a desflorir. Personificação, veja, árvore contemplando. Contemplar quer dizer olhar atentamente. Eu estou dando uma atitude humana a uma árvore. Certa, a segunda afirmação, personificação. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Metáfora. Há quem diga, eu posso imaginar que esse velho é a África antiga, a tradição, né? E o miúdo, a criança, é a nova África, que vai surgir depois desse conjunto de sofrimentos da guerra civil, né? Mas o que acontece? A metáfora ela funciona só naquele trechinho. E quando ela vai se delongando por toda a narrativa, que é o que acontece aqui, ela seria uma alegoria. Mas vá que você aceite metáfora. Alegoria não é um tipo de metáfora, mas vá. Não tem uma afirmação que diga que as três estão corretas. Portanto, não é metáfora a terceira, né? Não tem nada de metáfora. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Nesse trecho, eu só tenho um velho e um miúdo seguindo pela estrada, né? Mas é uma representação da estrada, nessa longa estrada da vida. Veja, quando eu estou juntando três metáforas e começo a contar uma história, repito, é alegoria.
Mas ainda assim é metáfora, mas não tem uma afirmação que diga, uma alternativa que diga as 3 afirmações estão corretas. Então descarta a terceira, você vai ter que ficar com 1 e 2. Portanto, nona questão, o que você assinalou? Letra C, de sei tudo sobre Terra Sonâmbula. A 10ª questão é da Unicamp, ela pega 2 trechinhos de Terra Sonâmbula. O primeiro é esse aqui, ó. Muindinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiado. Naquele território tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Então esse contexto da guerra, só destruição, que ânimo você vai ter para ter razão para uma coisa, para viver, né? Que ânimo, não dá ânimo para nada. O segundo diz aqui, ó, sabe, Milton, o que vamos fazer? Você me vai ler mais desses escritos, mas ler agora com esse escuro, acende o fogo lá fora. Mas com a chuva a lenha toda se molhou. Então vamos acender o fogo dentro do machimbombo, do ônibus, né? Juntamos coisa de arder lá mesmo. Podemos, tio. Não há problema? Problema é deixar este escuro entrar na cabeça da gente. Não podemos dançar nem rir. Então vamos para dentro desses cadernos. Lá podemos cantar, divertir. Engraçado que o Tuahiri, justamente que desprezava esses cadernos, nesse momento ele parece que ele tem essa necessidade. Precisamos dos cadernos, precisamos da narrativa, né? Bom, já dei uma orientação para a resposta, né? No primeiro excerto, descreve-se a relação da personagem com o espaço narrativo. Considerando o conjunto do romance, caracterize a identidade narrativa de Muindinga em relação a esse espaço, explique por que o território era despido de brilho. Veja, despido de brilho por quê? Porque era um território destruído, era uma narração destruída por uma guerra civil. Não tem vida, despido de brilho. E isso, esse lugar de despido de brilho, vai se refletir no próprio Muindinga. Então, o Muindinga, primeiro, não sabe nem quem ele é. Ele praticamente ressuscitou graças ao Tuahiri. Então, num território de espírito de brilho, nós temos um protagonista também despido de vontade de viver, pelo menos nesse trecho, né? Então, despido de experiências de vida, pelo menos nesse trecho. Então, esse despido de brilho, essa ausência de vida, essa ausência em geral, vai se manifestar no próprio Muindinga. Então, há uma correlação entre ele e o ambiente em que ele está. Por que esse ambiente e ele estão despidos? Por causa da guerra civil. Já a letra B, no segundo excerto, o diálogo das 2 personagens principais no romance aborda a questão da leitura e sua função para a situação existencial dos protagonistas. Explique o que seriam os escritos e cadernos mencionados. Os escritos e os cadernos são o quê? Aqueles escritos que eles acharam na mala daquele cadáver, são os cadernos do Kinzo. São a narrativa da vida do Kinzo, desde a sua tenra infância na sua aldeia, até a sua viagem para se tornar na Parama, quando ele se desvia, né, da sua missão e quando ele encontra a Farida, e agora também está preocupado em encontrar o filho da Farida, o Gaspar, né? E por que neles os protagonistas poderiam cantar e divertir, né? Porque eu tenho essa ideia de que a literatura, o contar histórias, é uma forma de compensar a crueldade, compensar a secura, compensar a desumanidade da vida, do contexto em que eles estão. Tanto que vocês se lembram, né? Toda personagem tem essa necessidade desesperada de deixa eu contar minha história, deixa eu contar minha história. Enfim, essas são as orientações mínimas que eu queria que você tivesse em mente para a resolução dessas 10 questões referentes à aula de Terra Sonâmbula. Espero que o que eu disse aqui tenha sido útil. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em me contatar, você sabe que estou sempre disponível, né? Então, muito obrigado por sua atenção, um beijo e até o nosso próximo encontro.